Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou entrevistar uma professora que, apesar de ser nova de FMU, já tem um trajeto muito importante dentro da psicologia. Conheçam a professora Bárbara Niero. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e estou entrevistando os professores para que a gente possa conhecê-los durante as férias, antes de começar o semestre. E hoje nós temos conosco a professora Bárbara Niero, que eu ainda não conhecia. Ela é nova de FMU. Seja muito bem-vinda, Bárbara, e muito obrigada por ter aceitado o convite para participar. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, e espero poder conversar um pouquinho com os alunos para matar a curiosidade de vocês durante o semestre, antes de começar o semestre, aliás, né? Tá certo. Então eu vou fazer uma perguntinha bem básica. Quem é a Bárbara? Bom, eu sou psicóloga, professora do curso de psicologia, sou graduada pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, fiz mestrado também pela Universidade Estadual do Paraná, e agora eu estou fazendo doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo, lá no IP da USP. E trabalhei durante 3 anos na atenção básica em saúde no SUS, né, num postinho. Foi um período de muito aprendizado, um período assim onde realmente eu pude ter uma experiência fora dos estágios, do campo da graduação, e pude viver um pouquinho a realidade de um psicólogo ali com a comunidade, com a atenção em saúde no SUS. Então foi um período muito especial para mim e que eu tenho saudade até hoje. Isso foi em São Paulo já ou foi em Maringá? Foi no Paraná, em uma cidade vizinha de Maringá, que se chama Mandaguaçu. É uma cidade pequenininha, tem 23 mil habitantes e tem uma rede de atenção básica que, quando eu comecei a trabalhar lá, eu participei da estruturação, da criação do CAPS, então eu tenho um carinho bem especial por esse período, justamente por conta dessas mudanças que eu pude participar e auxiliar na construção dessa rede. Que especial, parabéns. Ah, obrigada. E quando surgiu pela primeira vez o interesse em estudar psicologia? Bom, acho que todo mundo tem aquela fase quando você é criança que você fica imaginando o que você quer ser quando você crescer. E eu pensava em muitas coisas, pensava, acho que aquela fase que você quer ser veterinário porque você gosta de bichinhos, né? Então, tive essa fase também. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de ler ficção, tive bastante interesse, assim. E aí, por um período, eu achava que eu ia ser escritora. E aí, eu tive essa fase também. E aí eu comecei a entrei no ensino médio e tive que, de fato, começar a escolher uma profissão. E comecei a buscar o que eu poderia me identificar dentro do espectro, assim, de cursos de graduação. Tinha essa questão que eu queria estudar na minha cidade, então eu restringi um pouco aos cursos que tem na universidade, que não é bem uma restrição, porque são 40 cursos, né? Então tem bastante opção. E eu queria muito saber por que as pessoas são do jeito que elas são. E aí veio o interesse por estudar psicologia, mas eu não pensava assim desde criança. Foi algo que já surgiu próximo da escolha do curso mesmo. E aí escolhi o curso, fiz vestibular e acabei gostando muito, assim, nunca tive nenhuma dúvida que era aquilo que eu queria mesmo. Legal. E você já pensava em ser professora, por isso que você foi para o mestrado? Na verdade, durante a graduação, muitas coisas eu fui descobrir que eram possíveis já no curso. Então eu não tinha, assim, tanta noção do que um psicólogo podia fazer além da clínica. Que nós temos bastante esse estereótipo, principalmente quem é mais leigo, que psicólogo é só a clínica, né? É só aquele atendimento. E eu não sabia de muitas das áreas que o psicólogo poderia atuar, que eu fui descobrir só na graduação mesmo. E durante a graduação eu desenvolvi pesquisas de iniciação científica, fiz estágio também, então isso ampliou bastante o meu campo de conhecimento das áreas. E como eu gostei muito da experiência de iniciação científica, assim, foi uma experiência incrível. Fiz iniciação desde o meu segundo ano do curso, e aí eu fui entendendo e conhecendo um pouco melhor do mestrado e do doutorado. E aí eu acabei fazendo o processo logo no final do curso, e o mestrado
Eu fiz junto com esses anos que eu trabalhei na UBS, então eu levei as duas coisas juntas, que era um concurso de 20 horas semanais, então eu consegui levar as duas coisas juntos, mas foi bem puxado. Eu imagino. E qual foi o tema do seu mestrado? No meu mestrado, na verdade, é um tema que eu já estudo desde a minha primeira iniciação científica, então também tem toda essa história. Eu tenho muito interesse por desenvolvimento e aprendizagem, justamente por essa minha pergunta inicial, por que as pessoas são do jeito que elas são. Então, durante a graduação, eu tive aula com a minha orientadora do mestrado, que foi minha orientadora das iniciações científicas, que ela deu uma disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento, que vocês também têm na graduação. E nessa disciplina, eu fui entendendo um pouquinho melhor da formação da personalidade, da formação do indivíduo durante o período do desenvolvimento humano. E ela me apresentou uma teoria, que é a teoria que eu sigo até hoje, que é da psicologia histórico-cultural. E aí, diante disso, eu descobri que tinha um grupo de estudos e comecei a participar desse grupo de estudos, que se chama LAPSIC, o Laboratório de Estudos em Psicologia Histórico-Cultural. E na época, minha orientadora desenvolvia várias pesquisas e eu tive muito interesse pela questão do desenvolvimento da atenção voluntária e do comportamento, que, quando não bem desenvolvido, normalmente resulta no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Que também lá em meados de 2010, que foi quando eu entrei na graduação, a gente teve um boom, assim, de TDAH, muitos diagnósticos, então era um assunto que me interessava bastante. E aí eu desenvolvi minha primeira pesquisa em 2011, que foi sobre como a mídia educativa e a mídia leiga tratavam o TDAH, se tratavam de maneira parecida nas reportagens, por que estava sendo um diagnóstico tão constante. E aí eu fui levando essas pesquisas, PIC, PIBIC, e aí no mestrado o meu projeto de pesquisa foi fruto de um projeto maior que eu participei até esse ano, que ele acabou, então ele durou 8 anos, que é o retrato da medicalização da infância no Paraná, que é uma pesquisa feita em parceria com várias universidades estaduais e federal do Paraná. Então tem a UEL de Londrina, a UEM de Maringá, a Federal do Paraná em Curitiba. Enfim, participei desse projeto. E aí, com o recorte desse projeto, eu fiz o meu mestrado, onde eu falei sobre o desenvolvimento da atenção voluntária e do controle do comportamento como funções psicológicas superiores, desenvolvidas através da mediação e do contato do ser humano com a cultura, e por uma perspectiva da psicologia histórico-cultural e usando dados coletados desse projeto, que coletava dados com crianças no primeiro ciclo da educação infantil em todas as cidades do Paraná que estavam participando. Então a gente entregava um formulário no ato da matrícula, na creche e no primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai até o 4º ano, e aí os familiares preenchiam e a partir disso a gente fazia estudos e análises desses dados. Foi um projeto muito trabalhoso, porque assim, o campo de coleta de dados foi imenso, mas foi muito gratificante também, porque a gente conseguiu desenvolver um material bem denso e fidedigno para devolver para essas escolas. Muito interessante, muito interessante. E o seu doutorado é nessa mesma linha? Então, para o doutorado, eu já trabalhava na atenção básica, e lá eu fiquei conhecida como a psicóloga das crianças, porque eu acabava atendendo majoritariamente crianças, e no SUS a gente tem contato com uma demanda muito ampla, justamente porque não se tem ali o mesmo direcionamento que se tem no âmbito particular, onde você pode delimitar um pouquinho melhor a sua área de atuação. Então, por se tratar de uma cidade pequena, onde cerca de 80% da população, 85% da população utiliza o SUS, então eu tinha uma gama de demandas muito grande. E durante o período que eu trabalhei lá, teve momentos onde a outra psicóloga que atendia também precisou tirar a licença por motivo de saúde. Então eu fiquei bem sobrecarregada, assim. Mas majoritariamente eu atendia crianças e eu era a menina do TDAH. E aí, durante esse período, vinham muitas demandas da educação. E aí eu acabei percebendo que a maioria das crianças que vinham para o atendimento, com demandas de aprendizagem e desenvolvimento,
tinham um discurso muito parecido, que elas tomavam remédio para ficar inteligente, que elas não conseguiam aprender, que elas iam mal na escola. Então, que elas repetiam muitos discursos que elas possivelmente ouvem no cotidiano. E aí eu pesquisei na época, até conversei com a minha orientadora de mestrado, se existia alguma pesquisa que criava essa correlação entre a medicalização e o TDAH e o desenvolvimento da personalidade, que também era algo que eu aprendi durante as aulas de desenvolvimento. E aí nós não encontramos nada sobre isso. Então a minha proposta para o doutorado foi qual é a relação da medicalização do TDAH, do diagnóstico do TDAH e o desenvolvimento do autoconceito do indivíduo, que é uma pesquisa que eu estou conduzindo agora, sob orientação da professora Maria Isabel da Silva Leme, ali no IP da Universidade de São Paulo. Agora está um pouquinho parado por conta da pandemia, mas brevemente vamos retomar, com certeza. Muito interessante. E você decidiu vir para São Paulo fazer o doutorado para trabalhar com essa sua orientadora? Qual foi o motivo de você vir para São Paulo? Bom, como eu fiz a graduação e o mestrado na UEM, tenho doutorado também, mas eu achei que não era muito positivo continuar na mesma universidade, visto que eu seria orientada pela mesma orientadora, enfim, eu tinha vontade de conhecer outras universidades, de ampliar um pouquinho esse minha bolha, digamos assim, né, de estudar coisas novas, enfim, ter contato com outras realidades. Eu já tinha esse desejo e eu já me interessava bastante pela orientação de uma professora específica da USP. E aí, no ano que eu prestei o doutorado, ela não abriu vaga. E eu acabei sendo orientada pela minha orientadora atual, mas foi uma excelente surpresa, que eu não a conhecia, fiquei conhecendo ela já como minha orientadora, mas foi muito legal, porque ela tem um campo de estudo completamente diferente do que eu estava acostumada, mas acabou sendo uma experiência extremamente positiva, porque me apresentou realmente o que eu queria, que era uma nova realidade e que eu saísse um pouquinho da minha zona de conforto. E aí eu acabei vindo para São Paulo e, enfim, comecei o doutorado e acabei eventualmente trabalhando como professora, que também era um grande sonho que eu já tinha, que eu consegui concretizar na FMU. Como que foi a sua entrada na FMU? Bom, eu fui indicada por uma outra pessoa que também estava fazendo um processo seletivo, a professora Meline, e ela já sabia também que eu estava no doutorado, enfim, e que haviam essas vagas. Então ela fez uma indicação para uma entrevista. E aí eu fui fazer a entrevista, mas sem saber muito bem como que ia ser, se eu ia conseguir, fui com bastante medo, assim, com bastante receio. E aí eu fiz o processo seletivo e acabei sendo chamada para dar as aulas. E foi um momento, assim, muito feliz, porque aí realmente eu estava no patamar onde eu desejava chegar, né? Que era estar no doutorado fazendo pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também com a parte prática dessa área da docência, né? Que ser pesquisador no Brasil é sinônimo de ser professor, né? As duas coisas estão diretamente interligadas. Então foi um momento de grande realização para mim, com certeza. E começar a dar aulas e com tanta demanda, né, principalmente agora no online, e levar o doutorado junto deve ser demanda bastante tempo, né? É bem desafiador, com certeza. O doutorado ele tem uma realidade diferente do mestrado. O mestrado é mais curto, são 2 anos, né, durante o mestrado. Então é uma realidade passa tudo muito rápido, assim. Você entra no mestrado, faz as disciplinas, quando você vê, você já está escrevendo sua dissertação, e aí você já está qualificando, defendendo, passa tudo voando. E o doutorado você tem mais tempo, porque é o dobro do tempo, né? São 4 anos. Então, no mestrado você disserta sobre um tema, e no doutorado você tem uma tese própria. Então, é muito mais desafiador, justamente porque você precisa pensar em um tema que você vai conseguir desenvolver uma tese, uma hipótese sobre ela e, de preferência, comprovar a sua hipótese, que também é uma expectativa. Então, é desafiador, mas em termos de tempo, eu acho que o doutorado te dá mais tempo para, de fato, desenvolver, também dada a complexidade da demanda. Então, é bem desafiador, sim. O primeiro semestre foi até meio enlouquecedor, porque eu tive a qualificação do doutorado, mas como eu fiquei
um ano e meio fazendo doutorado exclusivamente, eu consegui adiantar bastante coisa. Então, isso me permitiu também ficar com um pouquinho de folga, digamos assim, para me adaptar ao primeiro semestre como professora. E aí, no segundo semestre, já veio a pandemia, que também mudou tudo. Então, é uma constante adaptação, né? A gente vai aprendendo também junto com os alunos. O que seria essa qualificação do doutorado? A qualificação, ela é um processo pelo qual o mestrando e o doutorando passam, né? A qualificação é como se fosse uma pré-banca, que o pessoal costuma chamar no TCC, na qual você apresenta os resultados parciais da sua dissertação e da sua tese, e aí a banca vai avaliar o seu desempenho, o que você fez até o momento, e vai também dizer se você tem condições, enfim, se o seu trabalho de fato está caminhando para uma dissertação e para uma tese. Então, você qualifica, de fato, o seu trabalho até ali para continuar desenvolvendo ele até o final, até a banca final, onde eles vão deliberar também se você tem condições de se tornar mestre e posteriormente de se tornar doutor. Entendi. E aí, nesse momento, pode ser que você tenha que trocar o projeto, alguma coisa assim, se eles acharem que não está condizente, é isso? Sim, a banca na qualificação é o momento onde eles vão falar sobre todo o processo, tudo que você fez até ali, vão fazer correções, vão falar principalmente sobre a sua metodologia, que é um processo muito importante em qualquer pesquisa. Sua metodologia precisa estar bem construída, bem detalhada, principalmente para você ter condições de continuar desenvolvendo a sua pesquisa. Então, a qualificação de mestrado, ela costuma acontecer com pouco tempo de diferença para a defesa. Então, normalmente qualifica-se 6 meses antes da sua defesa, justamente por essa escassez de tempo. Então, normalmente na qualificação, eles vão analisar o que você fez até ali e te dar as instruções que você precisa melhorar, alterar, para chegar no seu trabalho final. No doutorado, eu qualifiquei com, a bem dizer, 1 ano e meio. Então, eu qualifiquei relativamente cedo. E foi interesse meu e da minha orientadora de fazer essa qualificação, porque eu precisava submeter o meu projeto para a Plataforma Brasil, para o Comitê de Ética com Pesquisa em Seres Humanos, porque eu vou fazer uma pesquisa de campo. Então, tinha essa demanda e nós gostaríamos de submeter o pré-projeto para a banca para já fazer qualquer alteração que fosse necessário. Porque uma vez que você submete para a Plataforma Brasil e eles aceitam, né, eles dão um parecer favorável para a sua pesquisa, para mudá-la depois é um processo bem complicado, dada a rigidez que eles têm justamente para verificar se você cumpre todos os pré-requisitos da bioética, se a sua pesquisa de fato está alinhada com interesses para pesquisas com seres humanos. Então é um processo bem chatinho, por isso a gente quis qualificar antes para já ir com um projeto fechadinho. E foi muito positivo. A banca trouxe contribuições muito valiosas e que agora estou nesse período justamente de aguardar para conseguir fazer minha coleta de dados, visto que eu trabalho com escolas, então nesse momento não está muito propício para fazer essa coleta de dados. Entendi. Bom, a sua trajetória, ela tá indo, né, muito bem. Você pensa em fazer pós-doc depois? Porque parece que você tá numa contínua, assim, né? Eu penso, assim, talvez uma livre docência, mas acho que é importante, depois do doutorado, passar um tempinho focada um pouco na docência, né? Até para poder viver um pouco esse momento também, para ter um respiro, e até porque a gente entra nesse modo, uma coisa atrás da outra, tem o seu lado bom, claro, que você não perde o fôlego, mas também tem um lado complexo que é a carga mental, que com certeza você fica sempre naquela carga mental, naquele excesso de trabalho. Então eu também acho que é positivo fazer uma pausa um pouquinho, viver um pouquinho essa experiência como professora, orientando alunos em iniciação científica, tendo esse contato com a pesquisa por outras vias. E aí o pós-doutorado eu acho que vou deixar um pouquinho mais para frente. Legal. E como está sendo a experiência de morar em São Paulo? Eu gosto muito, me adaptei bem à cidade, é uma cidade exponencialmente muito maior do que Maringá, bem diferente a dinâmica também. Maringá é uma cidade muito tranquila, apesar de ser uma cidade de porte médio, mas é uma vida muito diferente, né? E São Paulo tem toda aquela loucura, correria, enfim, coisas que são muito próprias da cidade.
Então tem sido uma experiência muito legal, eu me adaptei bastante e gosto muito de morar em São Paulo, assim, gostei bastante dessa transição. Legal. E para os alunos que pensam em fazer mestrado e doutorado, precisa de tempo, né, para se dedicar? Que perfil, assim, de aluno ou que dicas que você pode dar para os alunos? Bom, para quem tem interesse em seguir a carreira de pesquisa, primeiro é interessante ter em mente que, como eu falei para vocês, principalmente em áreas de humanas, é necessário ser professor. Dificilmente você vai conseguir ser só pesquisador, porque no caso, aqui no Brasil, a docência está diretamente ligada com a pesquisa. Então, assim, é bem difícil alguém trabalhar só como pesquisador, principalmente na área de humanas, onde a gente tem esse contato direto com escola, com saúde pública, enfim, com pessoas de modo geral. Então, acho que uma pessoa que tem interesse também na carreira do ensino, que tem esse desejo, acho que é um perfil de alguém curioso, alguém que de fato se interessa por algum tema, assim, tem esse desejo, essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais profundamente. Alguém que goste de pesquisar, porque não é um tipo de curiosidade qualquer. É um tipo de curiosidade que você precisa ir a fundo, se frustrar muitas vezes e gostar mesmo de ler, de estudar psicologia e entender que você não vai conseguir dar conta de pesquisar o mundo, porque a gente tem essa ambição. Normalmente na graduação a gente acha que vai fazer uma pesquisa revolucionária e vai conseguir descobrir coisas assim descobertas por a humanidade. Mas a gente acaba entendendo que a gente escolhe um tema específico e consegue se aprofundar muito naquele tema. E acaba sendo muito gratificante, porque você tem contato com conteúdo, você lê artigos. Então, eu acho que uma pessoa que tem esse desejo mesmo, que não faça mestrado e doutorado só porque não sabe o que fazer, não é uma boa ideia. Não, não é algo que dá para levar com a barriga, é uma coisa que você tem que gostar mesmo. E alguém que tem essa curiosidade, tem essa vontade de aprender, de ler, de entender, porque é trabalhoso, mas o resultado final e o processo também tem toda uma gratificação por trás. Legal. Quais disciplinas que você está dando na FMU? Atualmente eu leciono Bases da Avaliação Psicológica, que é do segundo semestre, e é a primeira de 3 disciplinas na área de avaliação. Então, é a introdução, por assim dizer, que os alunos têm à avaliação psicológica, que é exclusiva do psicólogo. Então, é muito importante aprender bem aprendido. E processos psicológicos básicos e ética profissional, que é uma disciplina conjunta do primeiro semestre. Apesar de serem temáticas totalmente diferentes, essa disciplina ela é dada no mesmo dia, então acaba sendo uma aula bem longa, assim. Os alunos até estranham no começo, porque é como se eles tivessem que mudar a chavinha, então eu sempre brinco com eles que depois do intervalo vai entrar outra professora que vai dar outra disciplina, porque os temas são bem diferentes, mas acabam eventualmente se entrecruzando, uma vez que a ética ela perpassa toda a profissão do psicólogo, então ela vai ter a ver com todas as disciplinas. Legal. Quando eu estudei ética, era uma disciplina separada. Agora juntou? Sim, ela está junto com processos, né, no primeiro semestre. Então a gente tem pré e pós-aula. Aí duram 4 horas e meia, então é um pouquinho cansativo. Ainda mais quando fala, né, de ética, coisas que são bem Sim, teóricas. Legal. sim. Nas suas pesquisas de mestrado e doutorado, você aplica testes? Na verdade, durante o mestrado, eu acabei tendo já uma pesquisa de campo que eu coletei os dados, então, na verdade, nós tínhamos através de um questionário. E agora, no doutorado, eu vou utilizar uma escala, que se chama Escala de Autoconceito e Autoestima em Crianças e Adolescentes, que é um instrumento psicológico, que ele vem de Portugal, de um professor da Universidade de Porto, que ele me cedeu esse instrumento. Então, eu vou aplicar e vou comparar os resultados desse instrumento com a população na qual ele aplicou. E, posteriormente, quem sabe, conseguir fazer a validação desse instrumento aqui no Brasil para que ele possa ser utilizado por outros psicólogos, que, como os alunos já sabem, psicólogos só podem usar testes favoráveis pelo SATEPS. Então, por enquanto, ele não é um teste ainda.
Legal. E como foi o seu contato com a Universidade do Porto? Eu estava pesquisando, fazendo a pesquisa bibliográfica do meu doutorado, então conhecendo o que a gente já tem de produção acadêmica sobre autoconceito, e me deparei com muitos artigos de Portugal sobre essa temática. E aí levei para minha orientadora e falei, nossa, olha que interessante, né? É um país onde a gente encontra muitas pesquisas sobre esse tema. E sempre que acontece alguma situação assim, uma universidade específica ou um país específico pesquisa muito sobre um tema, isso sempre desperta uma curiosidade, se existe uma demanda. Por exemplo, agora que a gente está na pandemia, é sabido que por uns bons anos a gente vai ter muita pesquisa relacionada à pandemia em diferentes países e vamos obter diferentes resultados, com certeza. Então, isso chamou nossa atenção. A gente não encontrou ainda uma explicação específica do porquê, e aí eu tive contato com o artigo que relatava a validação desse instrumento, dessa escala. E como até o momento nós não tínhamos muitas escalas sobre autoconceito no Brasil, nós temos a escala Peirce-Harrison, que é uma escala mais tradicional, só que ela é uma escala de 2 pontos, de sim e não. E eu queria uma escala de multidimensional, que tivesse ali completamente igual a mim, parcialmente igual a mim, porque eu acredito que existe um espaço maior para diferentes espectros de como o indivíduo se relaciona. E essa escala, ela correspondia a essa minha procura. E aí eu e meu orientador entramos em contato com o professor responsável. E ele, muito gentilmente, cedeu o instrumento, ficou feliz com o nosso contato, cedeu o instrumento, cedeu os resultados dele. E espero que futuramente eu possa ter um retorno desses resultados para devolver para ele. Legal. Semestre passado eu fiz intercâmbio na Universidade do Porto. Ah, que interessante. E eu tive aula de avaliação psicológica, tive com o professor Fernando e com a professora Isabel. Então, quando você mencionou isso, eu fiquei curiosa de saber se seria o mesmo professor. Ah, que legal. Eu não sei se você conhece, mas foi o professor Peixoto. Eu não sei Não. se ele dá aula, enfim, conheço só um pouquinho dele, então. Mas muito bacana que você teve essa experiência. E assim, essa diferença, né, dos testes que a gente usa aqui e os testes que eles usam lá, foi bem gostoso. Ai, que Eu legal. acho que vale uma visita sua lá para a Universidade do Porto. Quem sabe, né? Estamos torcendo aí para a pandemia passar para poder ter essas oportunidades novamente, né? E para os alunos que têm interesse em fazer iniciação científica nessa área de testes, de avaliação, você orienta quem quiser fazer para o ano que vem? Sim, eu oriento, mais especificamente voltado para essa área de desenvolvimento infantil, de preferência, né? Eu acabo trabalhando mais com instrumentos de inteligência. Tem outras professoras também que trabalham com instrumentos projetivos, que daí já entra um pouquinho na psicanálise, né? Mas oriento sim, oriento temas relacionados a desenvolvimento, a psicologia escolar, a educação, aprendizagem e saúde pública também, que são áreas que eu me identifico bastante. E agora que você mencionou, você não se identifica com psicanálise, com essas outras linhas, você é mesmo da sócio-histórica. Sim, eu gosto da psicanálise, acho uma teoria muito interessante. Na verdade, de modo geral, eu acho as teorias da psicologia muito interessantes nas suas particularidades, assim. Eu acho muito bacana que a gente encontre tantas explicações diferentes, de raízes diferentes, que correspondem a momentos históricos, com certeza, para explicar o porquê as pessoas são do jeito que elas são. Então, eu acho que a psicanálise tem muita contribuição como teoria, como escola da psicologia, tanto que ela teve vários desdobramentos para além da psicanálise freudiana. Então, tivemos aí os dissidentes do Freud, que desenvolveram suas próprias linhas teóricas dentro da psicanálise, e eu acho que é uma teoria muito rica. Mas, como identificação mesmo, eu acabei seguindo a psicologia histórico-cultural, vigotskiana, estudo um pouquinho também da neuropsicologia de Luria, que acaba indo bem ao encontro da disciplina de processos psicológicos básicos, que a gente estuda as funções psicológicas superiores, memória, atenção, consciência. Então, eu tenho um carinho muito grande também por essa disciplina, justamente por estudar a atenção voluntária e todos esses processos. E também se encaixa com a disciplina de base da avaliação psicológica, porque a inteligência, os testes de inteligência, as teorias de inteligência
precisam também dessas aptidões. Então, acaba sendo tudo bem interligado, assim. Muito bom. Algo que eu não tenha perguntado e que você gostaria de compartilhar sobre a sua trajetória, seus interesses? Acredito que não. Eu também tive essa trajetória na saúde pública, que é uma área que eu gosto muito, bastante dessa questão do trabalho do psicólogo no SUS. Acredito que para os alunos que têm interesse nessa área, que eles busquem também fazer a iniciação científica, que a gente não resuma a psicologia ao trabalho só no consultório particular, mas que a gente também possa olhar para o psicólogo na educação, para o psicólogo no SUS, para o psicólogo hospitalar, enfim, que a gente possa expandir um pouco também desse olhar e não reproduza a clínica em todos os campos. Não que exista nenhum problema com a clínica, certamente, mas que a gente também possa entender que ser psicólogo é estar em contato com diferentes demandas, é ter um olhar ético, ter um olhar alinhado com a dignidade humana e sempre garantindo isso na nossa atuação. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo SUS, pela educação pública, e acho que vale a pena para todo aluno ter contato também com essas áreas, porque a gente tem a oportunidade de conhecer a realidade brasileira e conhecer a realidade do psicólogo nessas esferas. Então, quem puder, recomendo que leia. O CRP tem muito material legal sobre isso, cadernos temáticos. Tenham contato com a profissão. Não fiquem só nas aulas. Estudem por fora também, busquem, porque isso é muito importante. É isso que vai fazer vocês se encontrarem dentro da psicologia. Às vezes, mais do que assistir às aulas, vocês verem o que dentro da psicologia interessa para vocês. Muito bom. E tem algum livro, assim, que seja muito querido para você, que você gostaria de indicar? Bom, tem alguns livros que são um pouco mais específicos, são livros mais acadêmicos, né? Então, eu indico para quem tiver interesse na psicologia histórico-cultural, eu indicaria A Construção do Pensamento e da Linguagem, do Vygotsky, que é um livro bem legal para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa teoria e entender um pouco dessa formação humana. Também ele tem um livro chamado Psicologia da Arte, que foi o primeiro livro que o Vygotsky publicou como psicólogo, que é muito legal também, que apresenta essa intersecção da psicologia com a expressão da criatividade, que é uma coisa que vários alunos se interessam também, arte-terapia, as reproduções artísticas como uma forma de demonstração da subjetividade. Então eu acho muito legal também. E como livros assim um pouquinho mais não, digamos, não tão teóricos, não tão acadêmicos, eu indico 100 bilhões de neurônios, principalmente para a área de processos psicológicos básicos, e O Erro de Descartes, que é um livro bem interessante para entender essa dicotomia entre razão e emoção, e o porquê que essa dicotomia não é uma dicotomia. Mas eu acho bem interessante também. É um livro muito gostoso de ler, é uma indicação de uma leitura um pouco mais leve para as férias. Ah, ótimo, perfeito. Muito bom, Bárbara. Excelente entrevista. Fiquei muito feliz em te conhecer sua trajetória. E eu acho que você traz muito dessa energia e uma profundidade. Eu vejo muita profundidade assim em você. Eu acho que os alunos que fizerem iniciação científica com você vão ser muito beneficiados. Espero que sim. Eu gosto muito da área de pesquisa, eu gosto muito da área de docência, então, para mim é realmente uma realização. Fui muito feliz em todas as áreas que eu trabalhei na psicologia até hoje, então eu me considero uma pessoa de muita sorte. Assim, não tive experiências negativas até hoje, espero continuar assim, sempre de uma forma positiva. E muito legal poder contribuir, acho muito bacana a iniciativa do canal, dar um fôlego para os alunos. A gente sabe que nesse momento de pandemia tem sido difícil manter a atenção, o foco, a motivação até para continuar no curso, então acho que essas entrevistas têm sido uma forma de conectar os alunos com a realidade do curso e dos professores. Então, parabéns pela iniciativa, muito Obrigada. bacana seu canal. Obrigada. Eu concordo. Eu acho que nos dá esperança, nos dá algo para desejar, né? Então, a Sim, gente vê uma professora como você falando com tanta paixão, falar, eu também quero, vou chegar lá. espero que os alunos consigam se motivar e ver que essa situação, apesar de muito difícil, muito desafiadora, é uma situação passageira, é uma situação que está afetando
enfim, mundialmente as pessoas, né? E tá sendo um momento desafiador em todos os sentidos, não só do ponto de vista acadêmico. Mas para Uhum. que os alunos, de alguma forma, possam se sentir acolhidos pelos professores, possam se sentir acolhidos, principalmente no curso de psicologia, porque isso é muito importante. A gente não pode ignorar a realidade que a gente está vivendo e só jogar conteúdo em cima dos alunos, nem é o nosso objetivo. Que eles se sintam acolhidos mesmo. Não sei se você sabe, a gente tem o projeto Acolhidamente, dos professores de psicologia, também estou participando. Então, que os alunos também se sintam acolhidos nesse momento, nas suas demandas e, além de professores, nós somos psicólogos e somos seres humanos também, acima de tudo. Então, temos que ter esse olhar humano. Ótimo. Os alunos que queiram entrar em contato com esse projeto, você sabe algum e-mail para indicar? Eu posso enviar para você o e-mail da Paula, que é a coordenadora do projeto, a professora Paula Jonas, e aí ela vai saber orientar direitinho como que tem sido feito esse contato, porque nós temos acesso já às pessoas que preencheram, enfim, que têm interesse, e aí a gente tem uma planilha que a gente vai entrando em contato, vai seguindo uma ordem de espera para entrar em contato com os alunos e colaboradores, enfim, familiares de colaboradores. Mas a Paula vai saber te explicar um pouquinho melhor como os alunos podem se inscrever e entrar em contato. Aí eu posso te mandar o e-mail dela e eu acho que ela vai poder te dar uma informação mais acertada. Tá ótimo, perfeito. Bom, Bárbara, eu gostaria então de agradecer mais uma vez ter disponibilizado o tempo nessa segunda-feira cedinho para estar aqui falando. Agradeço de coração. Eu agradeço muito o convite, muito obrigada e espero de alguma forma contribuir aí, mesmo que só com uma conversa informal, mas dar um pouquinho de motivação para os alunos e para eles conhecerem um pouquinho da trajetória dos professores. Acho que isso é muito bacana. Muito bom. Então, obrigada e ótima semana para você. Igualmente, ótima semana e até logo. Até logo. Gente, como é bom ter professores tão ricos em conhecimento para nos orientar, não é mesmo? Bom, e se você quiser continuar vendo as entrevistas, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.